Olá pessoal, esse vídeo é para as pessoas sensíveis. E é mais uma conversa, então não repara muito no ângulo estranho, nem no cenário meio estranho ainda. Eu queria falar uma coisa que pode te ajudar ou não, talvez você já saiba. Mas conversando com alguns amigos, dando conselhos, eu percebi que às vezes o óbvio precisa ser dito. Não porque a pessoa não sabe, às vezes pode não saber também, que não é problema nenhum. Mas às vezes é porque a pessoa tá tão agoniada no problema que ela não lembra, ela não se atenta a esse detalhe. Então às vezes é bom lembrar. Então eu vou dar 3 dicas para pessoas sensíveis. Eu sou uma, então é meio que por experiência própria também. E também por situações que eu vejo com os meus amigos ou até em livros. Em primeiro lugar vem algo que eu acho que as pessoas negligenciam bastante, que é o autoconhecimento. Você precisa ter autoconhecimento. E o autoconhecimento, nessa minha primeira regra, tem a ver com limites. Se você souber o que te desagrada e o que te agrada, você consegue impor melhor seus limites. E às vezes, falando de impor limites, a gente acha que é sempre uma questão de briga, de discussão, ou que é só em relacionamentos que são conturbados, mas não. Limites é algo muito necessário em qualquer tipo de relacionamento, sendo amizade, amoroso, familiar, o que for. Você precisa impor seus limites para que seja um relacionamento saudável. A pessoa, se ela realmente gostar de você, ela vai respeitar seus limites. E se ela não respeitar, aí é melhor você se afastar. Às vezes a gente precisa saber também o momento de sair do lugar. Porque se você sabe que algo tá te fazendo mal, você vai continuar ali? Às vezes realmente a gente tem que sair porque não tem muito jeito. Se a pessoa não quer, não tem como você querer pelas duas. Em segundo lugar, temos fazer as pazes com o papel de vilão. Tem muita gente, eu inclusa, que fica muito mal quando alguma situação dá errado, principalmente quando não era sua intenção, ou quando foi falta de comunicação e a pessoa simplesmente determinou, não, você fez isso e você foi maldosa e não sei o que, e não tem comunicação que dá jeito. Bom, o primeiro lugar é a comunicação para ver se dá um jeito, se a pessoa te entende, se vocês conseguem se resolver. Quando a comunicação não funciona, não tem muito o que fazer. Você tem que fazer as pazes com o papel de vilão. Porque às vezes você é vilão de uma história que você nem sabe. Às vezes você realmente foi o vilão e não tem muito o que fazer. Um exemplo muito bom é quando a gente tem um dia ruim e aí vem alguém falar com a gente e a gente é grosseiro com a pessoa sem querer. Você foi ruim ali, não tem muito o que fazer, é um fato. Então às vezes a gente é sem querer, às vezes a gente não é e as pessoas dizem que a gente é. Acontece bastante, então é a vida. Fazer as pazes com papel de vilão ajuda bastante pra você tirar esse peso do coração, esse peso das costas. E em último lugar, esse conselho eu me inspirei bastante no meu amigo, que é se permita sentir, mas não se agarre ao sentimento. O exemplo que eu vou trazer é quando a gente gosta de alguém. E quando a gente é muito sensível, a gente tende a se apegar muito a alguém que a gente gosta. Então imagina gostar muito de alguém e descobrir que essa pessoa não tá nem aí pra você. Primeiro vai doer, certo? Só que tem gente que fica, não, tô nem aí, mas no fundo tá sentindo. Então, se permita sentir. Porque esse processo que você tá sentindo é como se fosse um... E aqui, ó, você tá sentindo e vai depois diminuindo e aí você supera. Se você ficar atrasando esse processo, você vai ficar ali naquele ciclo, ó, e não vai superar. Agora, outra coisa que acontece também é quando a gente se permite sentir, mas a gente se agarra àquilo e não dá nenhuma oportunidade de conseguir superar, porque a gente fica focando tanto naquilo. A gente tem que focar em coisas novas que vão tentar tirar nossa... Não tô dizendo que é fácil, mas se você focar em outras coisas, te ajuda a superar mais rápido, superar de uma forma mais fluida, digamos assim. Então, esses são os meus conselhos, são coisas meio óbvias, mas são coisas que eu já tive que dizer pros meus amigos e eles ficaram, ai, é mesmo? Porque quando a gente tá com a mente num problema, a gente não para pra pensar muito. Então, espero que ajude, espero que esse vídeo tenha chegado a você em um momento que você precisava. E se você tiver algum conselho a mais, deixa aqui embaixo, porque com certeza vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. E é isso. Me sigam aqui que eu falo sobre sentimentos, sobre livros. E me sigam no TikTok, que é onde eu estou mais presente e também falo muito mais sobre livros. E é isso. Beijo, beijo, tchau, tchau.